Neste triste momento, aliás, sem precedentes que vivemos no Congresso Nacional e no país, há missões que são espinhosas, mas inevitáveis. Provocam certamente sofrimento, porque machucam, mas são inadiáveis. O Senado Federal, na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, viveu um desses momentos que nós podemos considerar de trágicos, mas no cumprimento de uma responsabilidade que não se transfere. Esses episódios negativos que culminam com o levantar do tapete da desonestidade para se retirar debaixo dele toda a sujeira acumulada nos últimos anos, na sequência de escândalos impunes, esse levantar de tapete promovido pela Operação Lava Jato sinaliza para um novo tempo nesse país. O Supremo Tribunal Federal certamente ressuscitou esperanças ao decidir, à luz da Constituição e da legislação vigente no país, de forma implacável, determinando a prisão, inclusive, de um colega senador. São episódios negativos que enlutam a alma brasileira, mas certamente dele temos que retirar também o que há de positivo. Não tenho dúvida de que de positivo há a valorização do Supremo Tribunal Federal e a reconquista da confiabilidade, da credibilidade, já que muitos no país desacreditavam da possibilidade de ver o Supremo Tribunal Federal, sobretudo em razão do modelo de escolha dos ministros do Supremo. Muitos desacreditavam da possibilidade do Supremo Tribunal Federal adotar uma postura implacável diante dos escândalos de corrupção que envolvem os possuidores do foro privilegiado. Como se viu, o Supremo sinaliza para essa postura nova e implacável de combate à corrupção, quando afirma que a justiça, que a impunidade não derrotará a justiça. E cabe também ao Congresso Nacional refletir sobre a sua responsabilidade. Nós não podemos ficar distanciados destes avanços promovidos pela Operação Lava Jato na esteira do trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público e agora também pelo Supremo Tribunal Federal. Há propostas de lei que não podem dormitar nas gavetas do Congresso. É importante que o aprimoramento da legislação ocorra sob o impacto da Operação Lava Jato. Não podemos fazer prevalecer a tese de que a Operação Lava Jato é uma voz solitária que ecoa no deserto. É preciso que o Congresso Nacional responda às expectativas da sociedade brasileira, aprovando propostas de lei que signifiquem o endurecimento no combate à corrupção. O Ministério Público apresenta 10 medidas de combate à corrupção, mas há medidas já em tramitação no Congresso Nacional, como, por exemplo, a proposta de emenda constitucional aprovada pelo Senado já ano passado, de autoria do então senador Jarbas Vasconcelos, agora deputado federal, e que se encontra na Câmara dos Deputados, sob o número 18, que torna automática a perda de mandato do parlamentar nas hipóteses de improbidade administrativa ou de condenação por crime contra a administração pública. Certamente a aprovação
desta proposta de emenda constitucional retiraria do Congresso Nacional o enorme constrangimento de ter uma seleção de parlamentares enfileirados junto ao Conselho de Ética para o julgamento político. Nós evitaríamos esse calvário. A decisão do Supremo seria terminativa e a perda do mandato, portanto, seria automática. Além dessa proposta que eu considero essencial, prioritária, que deveria estar na pauta das preocupações da Câmara dos Deputados, temos outras, como o projeto que transforma o crime de corrupção em crime hediondo. Fui relator nesta casa, ampliamos, endurecemos, colocamos dispositivos que dizem respeito a crimes de peculato e de concussão. Está na Câmara dos Deputados, por que não aprovam? Seria uma contribuição essencial nesta fase de mudança no país, de, certamente, endurecimento nesse enfrentamento, no combate à corrupção. Outras propostas tramitam também aqui no Senado Federal. Eu faço referência ao projeto 402, que foi uma sugestão do juiz Sérgio Moro e da AJUF, Associação dos Juízes Federais. É óbvio, nós entendemos que alguns possam discordar desta iniciativa. Mas o que nós não entendemos e não concordamos é que se adote expedientes protelatórios, que se adote o expediente da obstrução para evitar deliberação. Nós temos que assumir a responsabilidade do nosso posicionamento. Somos favoráveis ou somos contrários a essa proposta? A proposta impõe rigor no combate à corrupção. O que deseja a AJUF, os juízes federais, o juiz Sérgio Moro, é que, na avaliação da necessidade da decretação da prisão, o tribunal deverá considerar alguns fatos para que a prisão ocorra logo após o julgamento de segundo grau. Portanto, condenado em primeiro grau e em segundo grau, o réu ficará preso, desde que a culpabilidade e os antecedentes do condenado recomendem, levando em conta também as consequências e a gravidade do crime. E se o produto ou provento do crime, ou proventos do crime foram ou não recuperados, ou se houve ou não a reparação do dano decorrente do crime. Olha, nós não entendemos esta posição de alguns senadores governistas que adotaram um expediente de obstrução, encaminhando o requerimento para evitar deliberação pela Comissão de Constituição e Justiça, requerimento de apensamento requerimento propondo audiência em outras comissões da Casa, quando nós sabemos matéria dessa natureza tem sido exclusividade da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, fica visível o desejo de obstruir para evitar deliberação. Temos que assumir, repito, a nossa responsabilidade, votando a favor ou contra. Somos eleitos para decidir e não para cultivar a indefinição, sobretudo em matérias dessa importância. A outra proposta é a sugestão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que trata de dar celeridade, trabalhando contra os expedientes protelatórios. Trata-se de trabalhar a lei da prescrição, evitando que especialistas adotem com sabedoria, até com esperteza, enfim, os expedientes protelatórios que tornam o processo judicial sem fim.
O projeto é o de número 658, de 2015, é de minha autoria. Altera o Código Penal para dar novo tratamento a marcos temporais que causam a prescrição da pretensão executória e a interrupção da prescrição da pretensão punitiva. Portanto, é hora de tornarmos nossa legislação mais rigorosa. É uma exigência do povo brasileiro. Esse projeto já está com o senador Aloysio Nunes para a apresentação do relatório e certamente nós deliberaremos sobre ele rapidamente. Mas nesse cenário, senhor, aliás, um outro projeto também, lembro agora, que trata do foro privilegiado. Esse foi sempre um tema muito debatido. É evidente que a população brasileira sempre se postou indignada diante do fato de que alguns cidadãos do país são tratados diferentemente. Os parlamentares, os ministros, enfim, autoridades públicas com foro privilegiado. Essa é uma proposta que tramita nesta casa, que está agora na Comissão de Constituição e Justiça para deliberação. Uma proposta de nossa autoria, trata-se de uma emenda à Constituição. E nesse cenário, senhor presidente, nós não poderíamos deixar de, nesta segunda-feira, repercutir o que intensamente repercutiu, sobretudo nas redes sociais do país. A suposição de fraude no sorteio da Mega Sena. Não é um assunto novo. Em 2004 e 2005, especialmente em 2005, denunciei desta tribuna, com base em informações sigilosas fornecidas pelo COAF, que cidadãos brasileiros, com muita sorte, ganhavam muitas vezes na loteria. Denunciamos que um deles chegou a ganhar 525 vezes. Um outro mais de 300 vezes, o outro mais de 200, um deles mais de 100, com vários prêmios no mesmo dia, em 7 loterias diferentes e vários estados brasileiros. Prêmios sacados no mesmo dia. É claro que consubstanciava claramente a existência da lavagem de dinheiro sujo com os sorteios das várias loterias administradas pela Caixa Econômica Federal. Essa denúncia, em 2005, teve como consequência a instauração de um inquérito policial que tramita na segunda vara da Justiça Federal. Este inquérito ainda não apresentou seus resultados definitivos. Nós, em diversas oportunidades, fizemos a cobrança para que a população brasileira pudesse ter as informações sobre os resultados deste inquérito. No dia de hoje, em função da repercussão que alcançou o último sorteio da Mega Sena, encaminhamos à Caixa Econômica Federal requerimento solicitando informações. Um ofício à presidente da Caixa Econômica Federal, retomando fatos antigos, inclusive decorrentes desta denúncia de 2005, exatamente para que a presidência da Caixa Econômica Federal possa recuperar as informações a respeito e fornecer à população do país. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal iniciaram as investigações. O inquérito policial de número 1352. E os resultados, como disse, ainda são desconhecidos. Nós estamos indagando a Caixa Econômica Federal quais foram as providências administrativas adotadas pela Caixa como decorrência desse inquérito. E além das denúncias passadas, nós estamos solicitando esclarecimentos
sobre as imprecisões e falhas na divulgação do resultado do sorteio recente, esse episódio recente do último final de semana, onde o site, o portal da Caixa Econômica Federal divulgava um sorteio sem ganhadores, estabelecendo o acúmulo do prêmio. E logo, algumas horas depois, apresentava outra matéria, dando conta de que um ganhador abiscoitou o prêmio de cerca de 205 milhões de reais e, coincidentemente, um ganhador aqui do Lago Sul, em Brasília. Então, nós vamos aguardar os esclarecimentos da Caixa Econômica Federal para analisar a hipótese de outras providências. Em 2005, as providências adotadas foram a instauração do inquérito pela Polícia Federal e Ministério Público Federal, com ação na segunda vara da Justiça Federal. Recentemente, tivemos a prisão de alguns envolvidos. Ações judiciais ainda encontram-se em andamento. Isto provoca, certamente, a desconfiança da população na seriedade dos sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal. Como decorrência das denúncias que fizemos, apresentamos também um projeto de lei em 2007, de número 62, que estabelece instrumentos para evitar que as loterias da Caixa Econômica Federal possam vir a ser utilizadas para ações de lavagem de dinheiro. O que pretende o projeto? Primeiro, ao sacar o prêmio, o vencedor deve comprovar a origem dos recursos de suas apostas. Segundo, o gerente somente poderá pagar o prêmio após a comunicação prévia à Central de Loterias, bem como ao COAF, ficando o saque bloqueado até informações dos referidos órgãos. Terceiro, o saque fica condicionado à identificação completa do sacador e à verificação se o mesmo tem antecedentes criminais, com a comunicação à Polícia Civil de cada estado onde se localiza a agência. Portanto, antes do pagamento, comunicação à Polícia Civil para que a Polícia Civil informe a Caixa Econômica dos antecedentes criminais, se existirem, do eventual ganhador. O parágrafo 1º diz: as agências da Caixa deverão manter banco de dados sobre os sacadores de prêmios durante um ano. E parágrafo 2º, o disposto nesse artigo aplica-se somente aos sacadores de prêmios que registrem mais de 3 premiações a serem resgatadas simultaneamente. A Caixa Econômica Federal deverá verificar a reincidência de saques nas agências onde há suspeita de lavagem de dinheiro para apurar tal fato mediante auditoria interna. O que se pretende, senhor presidente, senhores senadores, é maior transparência. A Caixa Econômica tem que conferir maior transparência nas ações que desenvolve administrando as loterias. Afinal, essas loterias fazem parte da vida de milhões de brasileiros. Acalentam o sonho de melhorarem de vida, ganhando um prêmio da loteria. E muitas pessoas humildes, inclusive, pobres, com dificuldades financeiras inevitáveis, acabam aplicando recursos na esperança de que o sorteio de uma das loterias possa blindá-lo com um prêmio. Ora, senhor presidente, nós vamos aguardar, portanto, as providências da Caixa Econômica, os esclarecimentos da Caixa Econômica Federal, para analisarmos a hipótese de novas providências. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Álvaro, sem nenhuma dúvida, Vossa Excelência está na tribuna, esse assunto que Vossa Excelência traz a essa tribuna é seríssimo, e Vossa Excelência tem razão. Tomou conta de todas as redes sociais do Brasil inteiro, né? E hoje há uma dúvida porque a Vossa Excelência o colocou e teve algumas denúncias, e sem dúvida é um sistema que acaba a gente ficando muito preocupado, porque está o nome do Brasil,
né? Tal nome é uma entidade, uma instituição que funciona no nome do país. Então, é preciso que as providências sejam tomadas e, rapidamente, o governo precisa dar, a Caixa precisa dar um esclarecimento contundente e responsável à nação brasileira, que está muito atenta em função da colocação de Vossa Excelência. Sem dúvida, presidente, transparência, respeito à população e eficiência, sobretudo evitando equívocos de comunicação que ensejam a justificativa. Só um pouquinho. Nesse caso, senhor presidente, há justificativa de sobra, né? Justificativas de sobra, em razão exatamente desta confusão na comunicação. A Caixa Econômica apresenta no seu site, no seu portal, uma informação e horas depois muda essa informação. É claro, dando razão à suspeição que prevaleceu nos últimos dias. Muito obrigado, presidente.